Bom, gente, hoje é domingo, dia 22 de fevereiro de 2026, nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil, e essa é a 256ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz, onde nós nos baseamos no conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é a obra básica e maravilhosa dos ensinamentos Rosa Cruzes. E nesse novo modelo de estudos, nós detalhamos apenas algumas terminologias Rosa Cruzes utilizadas no texto sob estudo. Isso a fim de tornar mais fácil a compreensão de cada um desses termos e pelo qual, dentro do contexto do texto, fica mais fácil solidificar os nossos conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Bom, seguindo o livro, o assunto de hoje está no capítulo 15, Cristo e sua missão, especificamente na seção ou parte dita como Mistério do Gólgota, numa primeira parte. A segunda parte vai ser domingo que vem. Então, estudaremos algumas terminologias contidas no texto. Daremos, então, início à nossa reunião de estudos, elevando as vibrações do nosso ambiente, vibrações espirituais, lógico, por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Agora vamos fazer a leitura do texto e aproveitemos para acompanhar atentamente e já destacar as suas dúvidas, seus comentários ou pontos que querem enfatizar, porque enriquece muito a reunião de estudos a participação de todos, principalmente com as dúvidas que pode ser de um, mas na realidade são de todas, tá? Então vamos comecemos então a leitura com o Diego. Cristo e sua missão, o mistério do Gólgota. Durante os últimos 2000 anos, muito se tem escrito sobre o sangue purificador. O sangue de Cristo tem sido exaltado nos púlpitos como soberano remédio do pecado, como único meio de salvação e redenção. Se, de acordo com a lei do renascimento e a lei de consequência, os seres evolucionados colhem o que tem semeado e, por outro lado, o impulso evolutivo está constantemente elevando a humanidade até alcançar a perfeição, onde está a necessidade de redenção ou de salvação? E ainda que essa necessidade existisse, como pode a morte de um indivíduo ajudar os outros? Não seria mais nobre cada um sofrer as consequências dos próprios atos do que se escapar atrás do outro? Eis algumas objeções à doutrina da redenção, ou perdão, dos pecados por meio da substituição e da redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Iremos lhes dar resposta antes de demonstrar a lógica e harmonia existente na lei de consequência. Em primeiro lugar, é absolutamente certo que o impulso evolutivo tem em vista levar todos os seres à suprema perfeição. Contudo, alguns estão ficando para trás. Atualmente, estamos ultrapassando o extremo ponto de materialidade e passando através das 16 raças. Ao percorrer os 16 caminhos para a destruição, estamos em grave perigo de atrasar-nos, muito mais do que em qualquer outro momento da jornada evolutiva. Considerando em abstrato, o tempo nada é. Certo número de entidades pode ficar tão atrasadas que tenha de ser abandonada e prosseguirá sua evolução em outro plano evolutivo, onde possa continuar sua jornada para a perfeição. Todavia, originalmente, essa evolução não foi projetada para elas. É razoável supor que as exaltadas inteligências encarregadas da nossa evolução empreguem todos os meios para vitoriosamente conduzir as entidades a seu cargo, tantas quantas lhes sejam possíveis. Na evolução ordinária, a lei do renascimento e lei de consequência
são perfeitamente adequadas para conduzir à perfeição a maior parte da onda de vida, mas não são suficientes para os atrasados das várias raças que têm ficado para trás. Durante o estado de individualização, o pináculo da separatividade ilusória, toda a humanidade necessita de ajuda extra, mas os atrasados necessitam ainda de um auxílio especial. Para conferir esse auxílio especial, a fim de redimi-los, foi preparada a missão de Cristo. Ele disse que tinha vindo buscar e salvar os que estavam perdidos. Abriu o caminho da iniciação para todos os que quisessem alcançar. Os que levantam objeções à doutrina da expiação dizem: é covardia se esconder atrás de outro. Cada ser humano deve assumir as consequências dos próprios atos. Consideremos o seguinte caso: as águas dos grandes lagos, que são um conjunto de 5 lagos situados na América do Norte, entre o Canadá e os Estados Unidos, afluem ao rio Niágara, que é um rio no leste da América do Norte, na região dos Grandes Lagos. Esse enorme volume de água corre rapidamente para as cataratas, sobre um leito coberto de rochas, numa extensão de 20 milhas. Se uma pessoa vai além de certo ponto e não perde a vida nos redemoinhos vertiginosos, perdê-la-á indubitavelmente ao cair na catarata. Suponhamos que um ser humano cheio de piedade pelas vítimas dessas águas resolvesse colocar uma corda sobre as cataratas, ainda que soubesse serem tais as condições que não poderia depois escapar com vida. Apesar disso, de seu próprio gosto e livremente, sacrifica sua vida e coloca a corda, modificando o estado inicial. As vítimas abandonadas podem se agarrar à corda e salvar-se. Que pensaríamos de um ser humano que, tendo caído na água devido à sua falta de cuidado e estivesse lutando furiosamente contra a corrente, exclamasse: como? Salvar-me e procurar escapar ao castigo que a minha falta de cuidado merece? Amparar-me no sacrifício de quem sofreu sem culpa alguma e deu sua vida para que os outros pudessem salvar-se? Não, nunca. Isso não seria digno de ser humano. Assumirei as consequências dos meus erros. Não concordaríamos que este ser humano deveria estar louco? Nem todos necessitam de salvação. Cristo sabia que um grande número não necessitaria se salvar dessa maneira. Porém, tão certo como 99% se deixa conduzir pela lei do renascimento e da lei de consequência, e por essa forma alcança a perfeição, assim os pecadores se submergiram tanto na corrente do materialismo que não lhe poderiam fugir sem aquela ajuda. Cristo veio para trazer paz e boa vontade a todos, e para salvar esses pecadores, elevando-os ao ponto necessário de espiritualidade, produzindo uma modificação em seus corpos de desejos, que tornará mais forte a influência do Espírito de vida em seus corações. Os irmãos menores de Cristo, os arcanjos, tinham trabalhado como espíritos de raça, no corpo de desejos do ser humano. Sua obra foi efetuada de fora. Era uma força solar espiritual refletida através da lua, tal como a luz lunar é o reflexo da luz solar. No entanto, Cristo, o maior dos iniciados dos espíritos solares, influenciou nossos corpos de desejos de dentro,
ao entrar diretamente no corpo denso da Terra, trazendo consigo a força solar direta. Se o ser humano encarasse o Sol durante muito tempo, ficaria cego, porque as vibrações da luz solar são tão fortes que destruiriam a retina do olho. Portanto, pode olhar sem temor à Lua, porque tem vibrações muito mais fracas. A Lua absorve as vibrações fortes do Sol e reflete as restantes sobre nós. Fim. Muito bem, então vamos aos termos aqui, né? Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: comecemos então considerando um significado comum dessa palavra. O que significa isso? Aquele significado que colhemos em um dicionário ou que sabemos, ou ainda que ouvimos falar. Assim, para cada um de vocês, o que quer dizer a palavra Gólgota? Que vocês, quando eu falo a palavra Gólgota, o que vocês falam que é? É um local. Um local do quê? O lugar onde o Cristo foi crucificado. Isso, lugar onde o Cristo foi morto. Onde derramou o sangue do Cristo. É o Calvário. Isso, lá, o lugar onde Cristo foi crucificado, né? O Monique, você falou? Onde derramou o sangue do Cristo. Isto, exatamente, onde derramou o sangue do Cristo, né? Que mais? Calvário, né? Que é onde foi o lugar do Cristo lá. Muitas vezes as pessoas, como sinônimo, usam o Gólgota como grande martírio pessoal, né? Você está no seu Gólgota, quer dizer, você está numa posição de mártir, né? Sofrendo implacavelmente. Inclusive, muitas vezes, isso daí é mais astúcia. O que mais que vocês acham que pode ser a palavra Gólgota, que vocês já ouviram falar? Ou ninguém ouviu falar ainda mais nada de Gólgota? Crucificação. Gólgota é a caveira, né? Isso, lugar, pode ser, né? Lugar da caveira, não é? Lugar do coco, né? Da cabeça. Lugar da cabeça, né? Caveira, nome. Cabeça, inclusive Gólgota em hebraico quer dizer caveira, tá? O próprio nome diz, né? Você pegou a pintura Isso. mais... Que mais ali? Lá quando se você olhar na Bíblia a palavra Gólgota, ela vai dizer que é um lugar histórico, né? Histórico do quê? O que seria histórico por quê? Aquele lugar lá, o que eles faziam lá no Gólgota? Eles faziam o que lá? Eles davam chá, doce. Crucificar as pessoas. É o cafezinho deles lá. Então, era um lugar conhecido como o quê? O Gólgota não foi criado para martirizar o Cristo. Sim, já era um lugar conhecido. Como é que chama? Sacrificava as pessoas, né? Onde o quê? Onde se executavam as crucificações. Se assassinava as pessoas. Na realidade, a gente pode falar que é o seguinte, onde você matava as pessoas, né? Certo? Era um lugar em que executava as pessoas. E onde as pessoas pagavam as suas dívidas, que todos iam pra lá tinha uma certa... Exatamente, era um lugar, tipo assim, era um lugar histórico, isso daí está na história, onde matavam as pessoas que tivessem os maiores crimes. Né? Então os maiores crimes eram feitos lá. Os menores crimes eram na base da espada, era coisa mais simples, tá? Mata na espada, arranca a cabeça. Agora as coisas, porque a crucificação ou crucificação era muito dolorido, né? Porque você põe crucifica a pessoa, para dar exemplo, né? A pessoa passava lá dias e dias. Eles procuraram um local bem alto que dá para ver da cidade inteira. Isso, essa é o Gólgota, né? Aqui era bem dito, mas era exemplo, né? Exemplo, exatamente, como exemplo. Então, essa é o significado comum da palavra. Se você entrar no dicionário, entrar no Wikipedia, caramba, quatro, vocês vão ver esse nome. Só que a gente já aprendeu que várias palavras comuns, elas têm, dentro do Silêncio da Cruz, ela tem um significado, uma significância esotérica, né? Gólgota é uma delas, tá? Então, nós vamos ver agora aqui qual é a significância esotérica do termo Rosa Cruz, Gólgota com G maiúsculo. Isso é outra coisa que a gente está sempre chamando a atenção, né? Para ficar mais fácil para o nosso cérebro gravar,
e fica mais fácil para nós mesmos, quando a gente está lendo alguma coisa da Fraternidade Rosa Cruz, quando surge termos Rosa Cruzes com letra maiúscula, você já sabe que não é uma coisa comum. Então isso ajuda muito você fechar vários conceitos, contextos e tal, além do que você está obedecendo a norma, a nomenclatura e norma da língua portuguesa, certo? A língua portuguesa é clara nisso. Quando uma coisa se refere especificamente a um contexto religioso ou espiritualista, deve-se começar com letra maiúscula. Por isso que corpo denso é C maiúsculo e D maiúsculo, e não é corpo denso com minúsculo, porque corpo denso com minúsculo é um corpo gordo, um corpo sarado, um corpo do caramba quatro, certo? Não, né? Grande, certo? Tá. Então vamos lá, Gólgota. Pode-se dizer que na Rosa Cruz, na fraternidade, toda vez que a gente tiver um termo com maiúsculo, já é um indicativo que tem um significado esotérico. Isso, sim. Que não é o significado do dicionário. Tá? Não é do dicionário. Então, e muito menos do IA. Não é. Não é mesmo. Tá? Então isso tem que tomar muito cuidado. Bom, obviamente que num contexto sobre o mistério do Gólgota, onde estamos estudando e você vê na vida de Jesus aqui, nós podemos até utilizar a palavra Gólgota como lugar histórico, mas nessa utilização não há nenhum significado esotérico com S. Né? O fato de você falar, Gólgota é um lugar onde o Cristo foi lá crucificado, né? Esotericamente falando, não dá muita coisa, entendeu? É só um lugar, mesmo esse lugar nem existe mais, o pessoal lá fica lá prospectando, fizeram uma igreja lá, mas ninguém sabe onde é de fato o lugar, né? Porque o interessante não é latitude e longitude, não é esse o objetivo, né? Não é objetivo de pregnação, essas coisas todas, né? Porque isso daí é da época Atlante, não é da época... Bom, então vamos ver agora a significância esotérica da palavra Gólgota. Vamos começar com uma coisa bem interessante, tá? Ó, aqui está a figura do nosso crânio visto de cima. Então a gente pegou uma pessoa, um crânio de uma pessoa, né? Colocamos de cima. Então a frente desse crânio está indicada, as costas desse crânio está indicada, certo? Vocês vão ver dois ossos parietal, o osso parietal esquerdo e o osso parietal direito. E aí você vai ver um pedaço de um outro osso que está bem nas nossas costas aqui no cucuruco aqui, chama osso occipital, certo? Então você tem os parietal e occipital. Então quando você leva um tapa aqui, você está levando um tapa no occipital. Quando você levar um tapa aqui, você está levando no parietal. Levar um coque, você leva um coque no parietal. Quando dá um presta atenção é no occipital, certo? Importante saber esses ossos, importantíssimo saber esses ossos. A gente sabia primeiro que existem esses ossos. Eu acho que a grande maioria aqui talvez não soubesse que existissem esses ossos, certo? E se soubesse, não sabia que esses ossos... Não sabia os nomes, né? Não sabia o nome e também não sabia que eles são dois e que tem no meio uma... Esse negócio aqui que vocês estão vendo aqui é uma chama comissura. Está vendo aqui? Isso aqui é uma comissura. Chama comissura essas coisas aqui, ó. Tá? Não é fissura, é comissura. Fissura é uma coisa que... ruim. Comissura não é ruim. Então a parte salientar em vermelho, tem uma parte salientar em vermelho aí, não tem? Tem. Então, ela é o que a gente já viu isso lá no conceito, a comissura ou a sutura entre os ossos parietais e occipital. Cientificamente tem um nome. Esse nome chama sutura lambidoide. Nossa. Como é importante saber isso? Não precisa saber isso. O que eu preciso saber é só que é o seguinte, que existe um osso parietal esquerdo e um osso parietal direito, e que existe um osso occipital, e que entre eles existe essa comissura. Nós precisamos saber disso, porque é isso que nós usamos. Todos nós usamos isso. Todos os dias. Todos os dias. Certo? Mais específico. Por aqui, simplesmente, esse lugarzinho aqui que vocês estão vendo, achurado de vermelhinho, que eu achurei aqui, é onde nós saímos. Nós saímos do nosso corpo denso. Em dois momentos. Enquanto estamos vivendo nessa vida aqui, são os dois momentos que nós saímos. Ou é pela última vez, quando nós deixamos o corpo denso definitivamente, a gente morre, certo? Não vai voltar mais. Foi a última vez que passou por aqui. Quem que passa por aqui? Quando a gente fala deixou, quem deixa aí? O átomo sempre. Não, mais do que isso. O espírito. O perdão prateado? Não, mais do que isso. O tríplice espírito. Mais do que isso.
Quantas que eu vou... O que deixa aqui? Quando eu falar, deixei meu corpo denso. O átomo semente do corpo denso, o átomo semente do corpo vital, o átomo semente do corpo de desejos, o átomo semente da mente, eu estou falando a última vez, tá? Última vez. O átomo semente da mente e mais o ego, mais tudo. 5 coisas. 5 coisas passa por aí. O resto fica. O resto fica. O sapato de marca fica, a camisa Gucci fica, a cueca da Calvin Klein fica, o vestido do sei lá da onde fica, a peruca fica, o silicone fica, o óculos fica, o relógio fica. Tudo fica. Tudo fica. Só sai isso. A última vez que a gente vai. Não volta mais. O ego vai embora e... Isso. Cordão prateado rompe. Certo? Cordão prateado rompe. E Quando vai o cordão embora. rompe é que a galera toda sai, né? A galera toda sai. E não volta mais. E sai por aí. A última vez. Agora, tem um outro momento, né? Que são todas as noites. Todas as noites nós saímos por aí. Só que quando a gente sai por aí, o que sai aí por aí? O que sai todas as noites quando sai? Quando vocês saem toda noite, o que vocês levam? Refletor e o... A mente. Olha lá. Para quem já tem a separação entre éteres, ou seja, para quem já tem corpo-alma o suficiente e que não precisa de uma quantidade de éter químico e de vida bombando lá para restaurar o corpo denso, eles conseguem, sim, sem dúvida, conseguem levar o éter luminoso e refletor, que é o corpo-alma, sai com o corpo de desejos inteirinho, sai com a mente inteirinha e sai com o cordão prateado. Qual o cordão prateado que sai? Tem 3. Quais são os cordões prateados que saem? Quais são os segmentos dos cordões prateados que saem? Tem 3. Primeiro segmento, segundo segmento, terceiro segmento. Qual que sai? Primeiro. Segundo e o terceiro. O primeiro ele não sai. O primeiro ele é bem curtinho. Lembra disso? O primeiro ele fica... Todo mundo está vendo eu, né? Ele fica assim. O corpo denso está aqui. O corpo vital com éter químico fica aqui. E assim que você sai e deixa tudo quietinho, ele volta para cá para restaurar o corpo denso. Certo? Então ele faz isso, depois faz isso. Se você não sai e fica lá pensando na grana que perdeu, na mulher que largou, no homem que largou, ele não faz esse restauro. Então por isso que dá pesadelo, porque você corta, porque ele não consegue voltar para sincronizar e regenerar seu corpo denso. Por isso que ele fica cansado, certo? Então por isso que uma oração bem feita e principalmente o exercício de introspecção garante essa saída suficiente para quando você vai embora lá para o mundo do desejo, né? O corpo vital com éter químico e de vida consegue restaurar seu corpo denso, né? Só uma parte do cordão prateado que sobe. Não, os dois segmentos, o segmento de desejo e o segmento mental. Sim, o que fica lá é o segmento vital. Lembra? Entre o corpo físico... Primeiro segmento do corpo vital, ele liga o átomo semente do corpo denso ao átomo semente do corpo vital. Esse segmento é feito de matéria etérica. Isso. O segundo, que liga o átomo semente do corpo vital ao átomo semente do corpo de desejos, ele é feito de material de desejos. E o terceiro, que liga o átomo semente do corpo de desejos ao átomo semente da mente, ele é feito de matéria mental. Então o que sai é o que de desejos e o mental. O primeiro segmento, ele tem que ficar pertinho porque ele tem que fazer a restauração do corpo denso. A restauração do corpo denso é feita a partir do corpo vital, lembra disso? Do éter químico de vida. Quando a gente tem uma capacidade, somos um estudante Rosa Cruz ativo, estamos lá trilhando o caminho ali, aquele caminho de preparação e iniciação. E estamos lá fazendo os nossos exercícios, fazendo a retrospecção, fazendo oração, se matando todo para vivenciar as pessoas durante o dia, a gente começa a ter mais éter luminoso e refletor e precisando de menos éter químico de vida. Aí quando você sai com éter luminoso e refletor. Você tem que sair com esses éter para você ser auxiliar invisível, porque se você não sair com esses éter, você não é auxiliar invisível. E não é porque você saiu ontem que hoje você sai. Porque se hoje você ficar preocupado pra caramba, porque deu alguma coisa muito errada, ou você feriu o seu orgulho o suficiente para você querer mandar todo mundo para aquele lugar, você não vai sair.
Então não é porque você saiu ontem que você vai sair hoje, porque hoje você está carregado, hoje o seu corpo denso está lá embaixo, aí tem que ficar todo mundo quietinho aqui para tentar restaurar a besteira que você fez. E deixar de trabalhar hoje. E deixar de trabalhar hoje, como auxiliar invisível do outro lado lá. E mais, ninguém vai sentir sua falta lá. Não adianta no outro dia chegar lá e falar, ô, galera, aí, desculpa aí, eu não vim ontem, porque eu me... Assim, cara, tem mais o que fazer. Parece que você não fez. E quando o prejuízo é seu, não é meu, não. Quando a gente faz a retrospecção e aí não consegue dormir de imediato. É porque a retrospecção foi feita de maneira errada, foi focada na intelectualidade e impressionou tanto seu corpo de desejo de maneira negativa que você não conseguiu se libertar. O que você faz? Uma oração. E pede a Deus esclarecimento para te ajudar. Ou então aquela retrospecção, primeiro fiz isso, depois fiz isso, depois fiz Aí é memória. Toda vez que você perde o sono, é isso. Só que você tem que insistir. Ah, perdi o sono hoje, perdi o sono amanhã. Você vai insistir, você tem que insistir. Você lembra que São Paulo fala que o céu tem que se tomar de assalto? O que é assalto? É insistir, insistir, insistir até dar certo. Você fala, eu não consigo, não consegue mesmo. Se você fala, não consegue, não consegue. Você fala assim, não consegui hoje, mas amanhã eu consigo. Né? E o barato, gente, o barato é que é você com você, não tem mais ninguém ali. É você com você. Entendeu? Por isso tudo é sozinho mesmo. Sozinho. E como o Axel fala, persistência, persistência e persistência. Né? Quer alguém falar alguma coisa? Não? E ele fala que o chato, para ele, seria você parar de tentar. Ah, sim, é o único fracasso. O único fracasso é quando você desiste. Você desistiu, você fracassou. Fracassou com F maiúsculo, gente. Porque a desgraça que você faz para você e para muita gente à sua volta, que você nem imagina que está espelhando em você para continuar vivendo, é imensa. Se naquele momento que você fracassou te desse um lampejo da desgraça que você cometeu, você voltaria correndo. É que, obviamente, você não tem essa faculdade, você não trabalhou para isso. Mas isso vai aparecer para você lá no purgatório. O fracasso é só desistir ou, por exemplo, tá lá 10, 20, 30 anos na fraternidade, mas sempre morto? Ou não na fraternidade, qualquer outra coisa que vai fazer espiritualmente falando. Manter essa mornidão também não seria um fracasso? Tudo bem, com F minúsculo, mas tipo, vai fazer o ritual, cansado. Ó, uma coisa que está numa carta de estudantes Rosa Cruz, do estudante Rosa Cruz, é o seguinte: existe estudante Rosa Cruz e estudante Rosa Cruz ativo. O estudante Rosa Cruz é aquele que é estudante Rosa Cruz, mas de vez em quando eu faço, de vez em quando eu não faço, às vezes dá, às vezes não dá, sabe? Mas ele não larga o osso. Mas ele não larga o osso por medo. Não, eu não posso largar, porque eu ouvi dizer que esse clã largou e, nossa senhora, hoje está no meio da rua, não sei o que, geovístico. A pessoa é geovística, ela não é cristã. Cristã é corajosa, geovística é medrosa, covarde, entendeu? Então ela não quer, não, mas tá bom, então, faz de conta que vai, faz de conta que não vai, aí começa a pegar outros livros, aí começa a ler outras coisas, mas não, só da Rosa Cruz, vem aqui na reunião, vou não sei o quê, mas não faz, engana todo mundo, só engana ela. Primeira coisa que faz, se é estudante regular, probacionista ou discípulo, a primeira coisa que acontece é o irmão maior cortar a relação. Então a pessoa acha que ela está, não, tô bem, também tá bem nada, tá dando um monte de auê nela. Entendeu? O que é esse auê nela? Ela não consegue mais fazer retrospecção, a oração dela já não sai legal. Não é coisas materiais. Coisas materiais é consequência da besteira que ela fez. Mas não, o negócio não é material, o negócio é espiritual. Ela começa a esquecer coisa, começa a falar coisa com coisa, começa a dar uns auê nela. Aí, normalmente, assim, 99% da pessoa fala assim, eu estou obsidiada, não sou eu que está fazendo, é obsessão, vou tirar essa obsessão. Aí vai lá num trabalho qualquer, num despacho, qualquer lá, aí ela vai turbilhando, ela vai se enrolando, né? Porque, gente, se você está numa escola, você encontrou uma escola, veja bem, tem 7 escolas de iniciação menor, essa aqui é uma. Cadê as outras 6? Você não sabe. Como tem muita gente que não sabe nem que existe a Fraternidade Rosa Cruz. Da mesma maneira que... E tem muita gente que está nas outras 6, uma dessas 6, e também não sabe que existe a Rosa Cruz. A coisa é feita de maneira tão linda e maravilhosa
que um não sabe do outro, mesmo um tropeçando no outro. Por que não sabe? Por causa dos raios. Isso daí também está lá no Cristianismo Rosa Cruz. São os raios. Cada um tem seu raio. E se você encontrou, entendeu? eu ia falar. E se você encontrou, aí encontrou, você tem que fazer, você tem que seguir. Você encontrou? Segue. Por quê? Porque uma hora você tem que seguir. Uma hora você tem que virar cristão. Nessa vida ou em outras vidas. Tem que virar, porque a era de Aquário está aí, o Cristo vai chegar, e quem não for, está atrasado. Já está atrasado, né? Então uma hora tem que chegar. Por que essa hora não pode ser agora? Por que eu tenho que fazer isso na vida que vem? Ah, não, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que cuidar dos meus netos. Porque eu não tenho dinheiro. Meu trabalho. Porque tudo é espiritual e não é isso que você acabou de falar. Exato. É espiritual e é muito simples de você ver isso. Por quê? Porque tudo é de dentro para fora. Exato. Só que nós só vemos o de fora e a gente não vê o de dentro. Ou seja, a gente não interioriza aquilo que realmente tem que fazer. Nós vemos de dentro, tudo vem de dentro e a gente se esquece disso. Exato. Então, mas isso não seria um fracasso também? Não seria um fracasso, seria uma enganação. Porque, olha, São Paulo fala uma coisa bem bacana. Engana quem acha que engana Deus. Certo? Lembra que ele fala isso? Sim. Se engana quem acha que engana Deus. Então, se a pessoa leva na flauta e achando que não, estou bem aqui, todo mundo está achando que eu estou... materialmente ele está... Não está achando. Não está, ele não é isso. A pessoa não é isso. Aí o que acontece? Ela não é que ela fracassa, ela não fracassa, mas ela não sai do lugar. Ela vai ficar rodando, ela não cresce. Ela não cresce. Eu acho que... Entendeu? E aí a tendência dela é desistir. Porque, veja bem, a questão espiritual é uma questão de alimentação. Quando você alimenta o corpo denso, você alimenta os corpos espirituais. Se você não alimenta o corpo denso, ele vai definhar e vai morrer. Se não alimentar os corpos espirituais, ele vai definhar e vai morrer. Da mesma forma. O que é a morte de um corpo espiritual? É, por exemplo, um corpo-alma, um corpo vital, com 99% de éter químico e de vida, ou seja, um corpo-alma que não existe. Isso que o Fernando comentou. E está cheio de gente que não tem corpo. Para o probacionista, que faz o ritual do probacionista, está dizendo justamente esse ponto. Tem um ponto lá que diz essa questão do rico, que não segue. Eu acho que, normalmente quando fala de espiritualidade, tem aquela tendência de amor, de carinho, mas às vezes eu vejo assim, como estudante, você tem que ter fome, tem que ter um pouco de sangue no olho. Não, gente, a questão é prática, tá? Vamos ao prático. A prática é fácil, não é difícil. Depende de você. A prática é você ter como hábito, o exercício de introspecção à noite e o exercício de concentração de manhã. Hábito. É hábito. Aí eu estou louco para fazer xixi, vai fazer a concentração primeiro. Depois você vai embora. Sim. Entendeu? Outro hábito, faz oficial os rituais. Seja qualquer hora do dia, da noite, seja de madrugada, seja de noite, seja no banheiro, seja dentro do carro, faz. É hábito, você tem que fazer. É hábito. E o terceiro hábito mais difícil, colocar o que você aprendeu no seu dia a dia. Quando colocar? Aí tem um segredo muito legal, muito bacana que eu aprendi. Quando você encasqueta com o assunto da Frei Rosa Cruz, você lê, você fala, pô, que negócio legal, não tinha pensado nisso. E esse negócio começa a aparecer na sua cabeça, assim, porque a hora que você pega um negócio bacana, você repete na cabeça. Pô, que coisa bacana, que coisa... Né? Eu estava falando hoje de Jesus, aqui de Jesus. Pô, eu nunca tinha notado isso e tal. Gente, é incrível. As oportunidades aparecem para você aplicar. Porque você está dentro de espirais, e semelhante traz semelhante. Então, quando você atrair uma coisa dessa, boa, uma coisa que vai te levar, aparece uma oportunidade para você aplicar. Essa oportunidade não é falar para as pessoas necessariamente, mas pode ser uma oportunidade para você observar. Para você ler um pedacinho de uma coisa, nossa, não tinha prestado atenção nisso. Para você olhar para um lugar e falar, nossa, olha que legal. Olha que bacana, essa pessoa está provando para mim aquele negócio que eu acabei de descobrir lá, que bacana. E olha, essa pessoa eu sempre vejo, ela nunca pensou desse jeito, mas porque as semelhantes é semelhante, entendeu? A lei de atração. Aí você cresce espiritualmente. Isso que é vivenciar os meus atos. É isso que é vivenciar. Carlos. Não é você ficar indo atrás de coisas para fazer. Carlos, acho que foi semana passada ou outra a gente discutiu uma coisa aqui que me voltou agora à mente. Muita gente
desiste, é um comentário meio geral, porque diz que assim, eu tenho que trabalhar, tenho família, tenho filho, tenho não sei o que. Daí você lembra assim, o importante é você ter organização e disciplina. Tem o tempo de você fazer tudo isso e você tem que conseguir administrar um tempo para as coisas. Como é a Deus é que é de Deus, como é que é ao rei que é do rei, e ao Deus que é de Deus. Se você não tiver essa... Por isso que diz assim, você quer que alguém faça uma coisa, dê para uma pessoa ocupada. Ela vai arranjar maneira de se Gente, não organizar. existe, olha, vou falar uma coisa para você, para o estudante Rosa Cruz ativo, não existe a separação de parte material e parte espiritual. Não existe. Por quê? Porque ele pega a espiritualidade dele e coloca dentro do material. Entendeu? Ele faz todas as atividades dele de maneira espiritual. Por exemplo, igual a Terezinha falou aqui, preciso lavar uma louça. Lava uma louça fazendo uma oração. Lava uma louça, prestando atenção no que você está fazendo. Não, eu vou lavar direitinho. Foca naquele negócio. Diz assim, estou fazendo isso para o benefício de muita gente. Isso é colocar a sua espiritualidade lá dentro. Então não existe essa, eu vou cuidar dos meus filhos, então vou largar a parte espiritual. Não existe isso. Para o estudante Rosa Cruz existe. Para outras pessoas existe. E de verdade, isso é mais um dilema que eu gosto. Porque se você tem assim, vamos colocar que você nem tenha tanta certeza, mas você só acredita, você não precisa nem ter certeza. Se você acredita que você é um ser espiritual, só. Você já tem que, já é mais do que o suficiente para entender que tu está vivendo uma experiência. E aí, se você não focar no que realmente é real, você está dando atenção porque é real, então você está se auto-enganando, tipo, nem uma certeza, tipo assim, será que existe? E vocês sabem onde está o grande erro nosso? O grande erro nosso está aqui, ó, vou acabar de falar aqui, ó. Todas, tanto num caso quanto no outro, a gente vai para os mundos celestes e lá a gente trabalha todas as noites. Todas as noites. A diferença é que lá ou você trabalha de maneira ativa, se você tiver um corpo-alma, ou de maneira passiva. Por que você trabalha de maneira passiva? Porque o mínimo que acontece com você lá, nos mundos espirituais, quando você dorme e vai para o lado de lá, o mínimo que vai é ter um corpo denso na volta, totalmente reparado. Zerinho de novo. É o mínimo que acontece. Então você fica lá no passivo, olha, não tenho corpo-alma, estou indo para lá. Tá bom, você vai para lá, mundo do desejo. Você vai ficar no mundo do desejo nas regiões inferiores? Não, você vai ficar nas regiões superiores. Por que você vai ficar nas regiões superiores? Porque a parte que poderia te voltar para as regiões inferiores fica aqui no corpo denso, restaurado pelo corpo vital. Então, é que o Marx ainda fala, né? As vibrações espirituais do mundo do desejo, querendo você ou não querendo, ela volta, porque a misericórdia de Deus é infinita, ela volta para você. Tanto é que se você faz bem esse trabalho de não ficar preocupado com as coisas materiais, mesmo você não tendo corpo-alma, você está lá fazendo um trabalho passivo, que quando você volta no dia, você fala, nossa, eu estou bem pra caramba, mesmo sendo materialista, mesmo você fazendo sacanagem, porque é garantida a você todos os dias uma nova oportunidade. É por isso que São Paulo fala que todo dia tem que morrer o homem velho e nascer o homem novo. Esse é o segredo. Só que tem de maneira passiva, que é o mínimo minimorum, que é isso que eu falei, e a maneira ativa. Qual é a maneira ativa? Você chegar para o outro lado lá e ser um auxiliar invisível inconsciente. Inconsciente. Porque inconsciente, como auxiliar invisível inconsciente, você está levando o seu fluido vital para ajudar muita gente a ser curada. Quem vai usar esse fluido vital seu? É você? Não, porque você é inconsciente. Mas vai ser alguém consciente que vai te orientar para usar para alguém. Aí quando você é auxiliar invisível e inconsciente, você volta com uma disposição muito maior, mas assim, extremamente maior quando você não é auxiliar invisível. E essa repetição de inconsciência e essa insistência de fazer as coisas aqui vão te tornando cada vez mais consciente. Cada vez mais um auxiliar invisível consciente. Auxiliar invisível consciente não é assim, estou inconsciente, consciente, pum, virei para consciente. Não, ela é uma coisa analógica, aos pouquinhos você vai chegando. Só que a vantagem é o seguinte, a partir do momento que você começou a subir, você não volta mais. Se você insistir aqui, você não volta mais. Então a consciência do auxiliar invisível fica cada vez maior, até atingir a plena consciência. Entenderam?
Mesmo que nesse meio Então, do caminho ele dê um somebody love. dá um somebody love aqui, corrigir, mas o somebody love aqui volta. ele corrige na retrospecção. Isso. Gente, retrospecção é correção. É a grande chance que nós temos de corrigir. É a maior chance da vida que nós temos para corrigir. E que muitos de nós não esquecemos, não dá bola, não faz, fica a cabeça cheia de um monte de bugiganga, entendeu? E aí quer fazer de maneira intelectual, aí se arrebenta todo, né? Mas a retrospecção é o segredo. O Max Endel fala, assim, ó, você jogar tudo, todos os meus Rosa Cruz fora, jogar tudo, e você praticar a retrospecção, pronto, já não precisa mais nada. Nem de reunião de estudo aqui. E a retrospecção é a coisa que as pessoas mais largam. Porque nem sempre o simples é fácil, né? Mas se fosse fácil, precisava de escola, né, filho? Se fosse fácil, não precisava de todo esse movimento aí que os irmãos maiores fazem. É difícil, mas não é impossível. Difícil não, o movimento é simples, né? Você fala, pô, tu dá conta de fazer isso todo dia? Acho que pelo fato de ser simples que dá sempre. aquela... Ser humano é sempre assim. É que eu falei aqui, se a gente falasse assim, não, para ir para Fernando Rosa Cruz, você tem que ir para uma pirâmide que fica em tal lugar, e aí o preço é tanto, aí depois você chega lá e tem que ficar lá nessa pirâmide. Pode ter certeza que vai ter um monte de gente lá. Vai ter muita gente lá. É muito mais difícil vai você pular 7 ondas no ano novo do que você fazer a retrospecção. Exatamente. Então. Mas... Exatamente. É por isso. Bom, então, outra coisa interessante aqui, que temos que voltar e vamos... Né, nós tem que, a gente vai para os mundos espirituais, quando a gente vai e volta todo dia, né? Mas tem que voltar e cumprir o que precisamos com a aprendizagem de lições aqui na região química do mundo físico. A gente tem que voltar aqui. Por que a gente tem que voltar aqui? Porque aqui é o balar da evolução. É aqui que se aprende. É aqui que você se testa. É aqui que você realmente mostra para você mesmo que você está afim ou não. Livre-arbítrio. Né? A lição mostra claramente o que acontece com os atrasados. Está claro aqui. Né? E a gente já viu outra lição, que é o seguinte: atrasado, 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 atrasado. Até aqui está a revolução. Dali para frente é construído da Lua e uma das luas de Saturno para o próprio esquema de evolução. Então, as chances existem, mas elas estão ficando cada vez mais escassas. E conforme vai chegando a era de Aquário, vai ficando cada vez pior. Cada vez pior, cada vez mais difícil. Né? Porque a facilidade de você se perder é muito grande. Estão falando de inteligência artificial. Né? Tem um monte de cientista aí falando assim, não existe nem inteligência nem artificial. A inteligência é uma coisa do ser humano. Não tem como você replicar. A inteligência artificial está sendo falada para ganhar muito dinheiro. E é muito dinheiro que se ganha. Só que o trabalho escravo que está sendo feito para ter esse dinheiro é enorme. Tanto é que o Quênia, né, o país Quênia da África, né, está tendo problemas fantásticos lá com o problema mental das pessoas. Porque as pessoas ficam 24 horas por dia fazendo o quê? Fazendo o quê? Pegando livros e livros de mais baixo conhecimento e separando as famosas chaves para a inteligência artificial funcionar. Estão lá, trabalhando a centavos por hora. Alguém sabe disso? Não. Procura na internet. E aqui nós Chat GPT, está afundando, porque não, a inteligência é ser humano. Inteligência não é nem cérebro, gente. Inteligência é ego. Ah, não acredito nisso. Então tá bom, então experimenta. Vai embora. Não é nem inteligência. E isso tudo por quê? Porque ao mesmo tempo que está aqui na região química do mundo físico a nossa necessidade, também pode estar a nossa desgraça. Que é uma coisa dessa, por exemplo, materialidade, intelectualidade. Lembra que o cientista explicou outro dia, inteligência não é nem inteligência nem artificial. Se você tirar, por exemplo, isso aqui do botão, acabou. Inteligência artificial, tá lá, onde é que tá? Tá nesse servidorzão enorme aqui. Aonde que é a tomada? Onde é que é o disjuntor? Ali, desliguei, pronto, acaba a inteligência. Acaba a energia. Uma pergunta, você só faz uma pergunta. Acabou. Onde é que é o disjuntor principal? Isso, pronto. Acabou. Entendeu? Então isso é marketing, isso é para enganar a gente. É importante, isso é importante. Esse negócio de você ter todas as informações que quiser é importante, porque quebra um monte de paradigma. Qual é o paradigma que quebra? O cara que só tem informação, ele esconde para ele. Hoje não dá para esconder. Hoje não. E cada vez mais não vai dar para esconder. Mas isso é inteligência, isso é juntar informações para dar acesso a todo mundo. A todo mundo. Se o cara estiver lá no interior, ele vai ter acesso hoje via ChatGPT a muitas informações que ele não teria. Mas isso é inteligência, isso é informação. Quebra a dependência política, de ignorância. Quebra muita coisa. Isso é era de Aquário. Se usa para o bem ou se usa para o mal, o livre-arbítrio está aí.
mas era de aquário. É igual a televisão, você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. Tem muita gente que nem assiste televisão porque é uma porcaria, é uma merda. Não é, não. Não é uma é. merda. Se você usar ruim, se você usar bem, tem muita coisa boa lá. Lógico que tem. Muita coisa boa lá. Quantas e quantas pessoas aí a gente vê lá em programas de televisão que falam, olha, eu comecei a mudar a minha vida porque eu vi tal fulano falar tal coisa e isso me deu um... Sim. Entendeu? Claro. Quantas e quantas pessoas. Agora, não é porque você... porque eu não preciso, não sei o que. Precisa o caramba. Tem muitos irmãos e irmãs que precisam. Seja humilde. Eu vi um depoimento que eu achei muito bacana de uma moça na rádio, lá, por conta de problema material, tal, financeiro, ela ia acabar com a vida mesmo, geral. Já tinha ligado o gás, tudo certinho. E aí o rádio ligou e teve um salmo. E aí ela levantou, mudou e tocou a vida. E ela, por causa disso, ia matar os filhos, todo mundo, gente. Não Agora, não é mais, porque você chega. não é porque você não precisa que você vai esculachar. Gente, é tecnologia aquariana. Tudo é tecnologia aquariana. Cada vez mais é isso. Então, se a gente somos espiritualistas e prezamos a espiritualidade cristã, usemos isso para o bem, para nós, para nosso bem e para o bem de muitas pessoas. Entendeu? E não ficar fechado em copas, vou viver na montanha, longe, sem cidade, sem água, sem não sei o quê. Isso aí é ridículo. É o atrasado que está aqui no Ministério do Gólgota. Essa pessoa é atrasada. Mesmo estando numa fraternidade Rosa Cruz. Esse é um processo que mesmo estando numa escola. Perdão, perdi essa quem que está se afastando? Que começa a se afastar, começa a dizer, não, eu quero viver numa comunidade onde todos são estudantes Rosa Cruz. Vamos fazer uma vila de estudantes Rosa Cruz para todo mundo viver em fraternidade, separado, vamos botar um muro. Esse é o atrasado, dentro de uma escola inicial. Eu convivo com um estudante, já é difícil que sou eu. O ensinamento é ir pregar o evangelho. Não, e esqueceu que aqui é o Bolar da Evolução. O Bolar da Evolução é aqui na nossa vida, na vida que nós escolhemos. Conviver. Até porque também de que vale você adquirir tanto, vou usar esse termo, tanto conhecimento e tanta forma de você conseguir usar o mal, usar o mal para uma forma positiva, transmutar o mal para o bem, se você só guarda para você. É puro egoísmo. Mas tem muita gente que faz isso, que ganha dinheiro. Bom, de qualquer maneira, gente, se nós realmente somos estudantes Rosa Cruzes ativos, a gente está desesperadamente e alegremente, regozijosamente, jubilosamente, tentando seguir o caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Esteja ou não esteja, você pode ser estudante preliminar, regular, probacionista ou discípulo. Né? Tá sempre, se eu sou estudante preliminar, eu quero ser regular o mais rápido possível. Se eu sou regular, eu quero ser probacionista o mais rápido possível. Se eu sou probacionista, eu quero ser esse discípulo. O que preciso para fazer, para ser? Eu não quero ficar parado. Eu não vou ficar parado. É difícil. É difícil. É difícil, mas vou conseguir. O que precisa fazer? Fala para mim, o que precisa fazer? Você sabe o que precisa fazer? Sei, então vou fazer. Entendeu? É isso. Por quê? Porque dessa maneira, um dia a gente vai chegar a um nível de capacitação para... Olha só aonde eu estou chegando, hein? Para permanecer lá nos mundos celestes. Lá nos mundos celestes. Então a gente permanece constantemente nos mundos celestes. Quais são esses mundos celestes? O mundo do desejo e o mundo do pensamento. São celestes, tá? Celestes são esses mundos. Certo? Todo mundo sabia disso, não? Celestes são dois mundos que nós temos hoje, o mundo do desejo e o mundo do pensamento, tá? Não é região etérica do mundo físico, porque a região etérica é mundo físico, certo? Né? E o mais interessante, seguindo esse, por que esse caminho, porque esse caminho foi traçado, milhões e milhões de pessoas já chegaram, alguns a discípulos, outros a irmão leigo, outros adeptos, outros a irmãos maiores, ele está, vamos dizer, é um caminho cevado, é um caminho seguro, é um caminho que não tem como se enganar. Não existe ninguém ali, acima de discípulo, acima de discípulo, não tem ninguém te enganando. Até probacionista tem, tá? Probacionista regular, tem ninguém que está enganar. Mas tem, mas para discípulo assim não tem. Então é um caminho seguro. E quando você chega nesse ponto de você permanecer do mundo celestes, aí você só volta para cá para missões específicas. Na de Maria, né? Ou seja, antes de a gente estar preparado para dar esse último passo e assim subir ao que a gente chama na Rosa Cruz de o cume da cruz, esse lugar
por onde nós saímos quando deixando o nosso corpo denso, quando da morte, a última vez, ou quando entramos e saímos como auxiliar invisível, se torna para nós o que a gente conhece como o lugar da caveira ou o nosso Gólgota. Esse momento é a nossa melhor realização alcançável, é a meta que deveria ser de cada um de nós. Alcançar esse ponto de poder sair e entrar quando eu quiser. Porque, ao fazer isso, quando eu entro, eu construo um corpo. E quando eu saio, eu descarto esse corpo. Certo? E eu só faço isso quando eu tenho uma missão a cumprir. Ou seja, estamos libertos da roda de nascimentos e mortes. Ou seja, alcançamos, no mínimo, a primeira iniciação maior ou iniciação cristã. Ou seja, nos tornamos um adepto. Certo? Então, esse ponto que sai todo dia, ele se transforma no Gólgota, ou seja, é o ponto em que eu entro e saio. Eu entro, construo um corpo, entro por ele, cumpro uma missão, cumpri a missão que tem que cumprir, tá? Embora, igual José. Entrou, cumpriu a missão, do jeito que ele entrou, fez o que tinha que fazer e sumiu. Alguém lembra? Alguém sabe o que aconteceu com o São José? Só Ninguém sabe. Maria, né? Caso com José. Não pergunte para padre onde foi José. Igual Christian Rosenkreuz. Também. Veio, fez a função dele. São Germain veio, fez a função dele. Quem sabe onde é o túmulo de Constantino? Então, entendeu? Então, é isso que é o objetivo. Isso que é o Gólgota. Então, quando você fala um Gólgota para um irmão, discípulo, irmão leigo ou adepto, o discípulo e o irmão leigo faz assim, nossa, é isso que eu vou, é isso, realça neles, porque tô chegando lá, tô lá. E o adepto fala, eu já estou, vocês não sabem como é maravilhoso isso, porque eu paguei todas as minhas dívidas, saí da lei de renascimento, porque eu não preciso mais, mas estou ávido a ensinar, por isso que eu volto, porque eu estou ávido a ensinar. Né? Adepto não precisa, mas todos os adeptos são encarnados. Todos os adeptos são encarnados. Ah, é? Ô Carlos, então, por exemplo, se os irmãos maiores estão encarnados, você imagina o adepto, então. Certo? No momento desse de inadir materialidade, onde tem um monte de gente se afundando no materialismo e se arriscando à torta à direita a perder a evolução, aonde a ajuda é mais exata, mais necessária. E o adepto é um ser humano, ele passou por esse caminho, ele já foi materialista, ele já perdeu muito tempo, ele criou destino maduro, ele sabe como se livrar disso. Então ele está ávido a ajudar, mas ele tem que respeitar o livre-arbítrio. Entendeu? O objetivo não é ele chegar e falar assim, peraí, deixa eu ver aqui, tem aqui a Terezinha, tem a Sueli, dá a mão aí, Fernando, dá a mão aí, vamos lá, todo mundo junto eu levo. Não é assim. Se fosse assim, estaria bom, né? Não é. Então ele tem que fazer todo um trabalho de que, como o Glauco bem falou, o Glauco bem falou isso, mas foi uma coisa muito interessante, tem que fazer todo o trabalho que de dentro de você, para fora, saia esse desejo inconstante de seguir o mesmo caminho que ele seguiu. Que na Rosa Cruz chama Caminho de Preparação e Iniciação Rosa Cruz. Nas outras 6 escolas, tem nomes muito parecidos, mas na Rosa Cruz chama isso. Ô Carlos, naquele livro, o trabalho dos auxiliares invisíveis, interessante, de vez em quando o auxiliar invisível tem que chegar lá no grande e falar assim, aí, você tem que querer, hein? Lógico, tem que querer. Ele não posso fazer nada, se você não querer... Não consigo fazer nada. Quer? Vou continuar esperando você querer do seu lado até o dia que você querer. Enquanto você não querer, eu não posso fazer nada. É igual auxiliar invisível que está curando uma pessoa. Eu ia falar isso agora. Ele chega lá, faz o trabalho dele de fluido vital. A pessoa chega durante o dia e faz a besteira de novo. Sim. Continua sendo, sei lá, orgulhoso, ignorante, invejoso, não sei o quê, massacrando a pessoa, etc. Faz tudo de novo. Aí chega à noite, o auxiliar invisível vai lá e faz o trabalho tudo de novo. Aí ele faz no outro dia a mesma coisa. No outro dia, está lá tudo de novo. Enquanto ele estiver no trabalho de cura, ele está fazendo tudo de novo. Até o dia que ele... cai a ficha e fala, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou ser mais bondoso, hoje eu vou ser mais carinhoso, hoje eu vou, li uma carta aqui que eu recebi, de repente cura muito bom, eu vou aplicar isso. O auxiliar invisível fala, opa, aí o trabalho do auxiliar invisível fica mais fácil, porque ele joga o fluido vital, e aquela desgraça que ele fez no corpo inteiro, começou a diminuir o tamanho.
Os éteres miasmáticos começam a diminuir nele. Aí ele fala, puta, que gostoso, tive uma noite bem melhor, vou fazer de novo. Aí ele começa a melhorar. Mas enquanto isso, e ele está no banho de cura, o auxiliar invisível vai fazer. Durante a vida dele inteirinha. Por quê? Porque se você não quer ser curado, ninguém te cura. Ninguém, nem Cristo te cura. Ninguém te cura. Ninguém. De problemas tanto físicos, como emocionais, como mentais. Ninguém te cura. E ninguém tem compaixão de você. Vai dizer assim, não, veja bem, ele está tentando, vamos dar aqui um gásinho a mais para ele, porque, nossa, ele é muito... Ninguém vai fazer isso, nem Cristo, porque não pode, livre-arbítrio, não pode, não pode. Nossa, mas o cara está na beira do abismo, ele vai pular o abismo. Não pode. Não pode. Lá nesse livro... Assista ele pular o abismo. Não pode. Você não pode chegar para ele lá e falar assim, você como auxiliar invisível, mesmo porque ele pode pular, porque ele está vendo coisa. Nossa, eu comecei agora é que eu pulo, porque eu fiquei louco, porque de repente, imagina, aparece alguém do nada e fala, nossa, puf, entendeu? Então não pode. Pode jogar no campo egóico, pode fazer uma oração, que a gente faz. Joga no campo egóico, faz uma oração, não deixe chegar ao ponto do abismo. Mas se ele quiser ir para o abismo, ele vai para o abismo. Não é diferente do que a gente imagina? É diferente da gente falar assim, a gente vê uma pessoa doente e fica, não, fulano, não, vem cá, não sei o que, não sei o que. E o fulano aproveita essa doença dele para te escravizar emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Nós estamos vendo isso de monte, gente. De monte. Pô, imagina o seguinte, tem pessoas que a gente conhece, que os médicos falam, que não tomam remédio contínuo, né? Aí depois eu faço o exame, aí nos dias do exame, manda pau no remédio para sair o exame certo. Aí terminou, ele tira o exame, não, porque não pode beber, né? Então eu quero beber, quero fumar, Gente, esse irmão, ou essa irmã, ela quer ser curado? Não. Ele vai para o evento de cura? De jeito nenhum. E se for na base do desespero, a hora que ele receber o material, ele pega e joga fora. Porque não quer ser curado. E pode. Ah, está trilhando o caminho? Não está trilhando o caminho. Pode ser probacionista, com P minúsculo. Mas para os irmãos maiores não é probacionista, mas não é estudante regular, não é estudante preliminar. Preliminar não tem, mas regular. Já saíram. Os irmãos maiores não podem perder tempo. A messe é grande, os operários são muito poucos. Entenderam? Muito simples, né? Você lendo aquele livro, você chega a uma conclusão interessante. Já pensou se metade da população do mundo, 9 bilhões, tivesse um serviço de cura? Nossa. Seriam 4 bilhões. Seria ótimo. Seria maravilhoso. Você já pensou se o irmão maior pode perder tempo com você? Não pode. Então vamos lá, vamos para outra, senão a gente vai ficar só em uma e aí fica chato, né? Tem um outro aqui, tem também é outra coisa, outro termo. Para você, pessoalmente, o que quer dizer Gólgota? Para você. Para mim é isso que eu falei. É o lugar que um dia eu espero sair e voltar quando eu tiver uma missão a cumprir, não precisar sair e voltar só para cumprir a minha roda nas minhas irmãs. E aí você tem quase que certeza absoluta que é esse aí que é o serviço que você... Eu não tenho quase certeza, eu tenho certeza absoluta, total, não tenho dúvida nenhuma. É isso aí. Nenhuma dúvida. Bom, vamos lá a outro significado comum de uma expressão que está lá no texto, né? E essa expressão é mais interessante porque vai ser mais difícil vocês descobrirem, eu acho, o significado comum dessa expressão. Essa expressão é o caminho da iniciação. Não. Então, qual é o significado do caminho da iniciação que vocês acham corriqueiro? Quem está no remoto aí, se quiser, entra no Wikipedia, põe lá no Google, caminho da iniciação. Vai lá, vamos ver, gente. Quem estuda teologia, quem já estudou teologia, católica ou protestante, já esse termo existe lá. No esoterismo com X, tá? Pode pôr mesmo como caminho da realização? Pode ser? Caminho da realização, sem dúvida. É uma, vamos dizer, uma maneira, né, de você se realizar num contexto aí de... né? Max Steiner cita, né? Mas não é Max Steiner, né? É a questão esotérica. A realização porque vai amadurecendo sua fé, né? Ele vai melhorando a sua fé. Pode falar. Peguei aqui na internet.
O caminho da iniciação é um rito de passagem estruturado que transforma o indivíduo, conduzindo do estado comum a um novo nível de conhecimento, consciência ou maturidade. Envolve etapas de aprendizado, segredos e, frequentemente, uma morte simbólica, para renascer com novos valores e identidade aplicada em contextos espirituais, religiosos ou filosóficos. Isso, uma jornada para a expansão da consciência, né? Certo? Ótimo. O que mais? Tem um significado que a gente, para quem já viu bastante filminho ou coisas, né, assim, de tribos, de lugares, né, de povos, tal, que eles fazem muito isso, né? Tem um caminho da iniciação que marca uma coisa muito interessante. O que marca nessas pessoas? A passagem da... Isso, a passagem para a vida adulta, né? Onde você pode assumir novas responsabilidades, né? Assim? Então, aí tem lá o corte do prepúcio, né? Tem o corte do clítoris, das mulheres, não é verdade, né? Tem um monte dessas passagens. Tem aquela de largar você para correr do leão, não é assim? Tudo isso é rito de passagem, isso existe por aí. Né? Tem o rito também que esses adolescentes fazem, certo? Em repúblicas, né? Não é assim? As repúblicas alfa, delta, beta, né? Os Estados Unidos são cheios desse tipo de coisa, né? Então isso também chama caminho da iniciação. É um nome que fala lá, né? É um nome que se usa, né? Carlos, existe assim uma coisa muito direta e prática, quer dizer, a grande maioria de nós vai seguindo o processo de evolução, normalmente demorado, longo. E Cristo abriu esse caminho pelo qual alguns ou uma parte de nós vão fazer essa evolução de maneira mais rápida. Tudo bem, mas isso é o significado esotérico com S. Sim. Vamos pegar o esotérico com X. Com X. Por exemplo, na igreja católica existe um caminho da iniciação. Se tivesse algum irmão ou irmã aqui que foi seminarista, sabia de cor e salteado que eu estou falando. Certo? E o caminho lá, no caso do esoterismo com X, na igreja católica, é uma imersão na vida da igreja e uma experiência de encontro com Jesus. Certo? É verdade, gente. Isso aí está lá. É uma coisa interessante, que muita gente resolve-se bastante, né? Tem outros assim, vou dar outro exemplo aqui, de escolas pseudo-esotéricas. Que existe de monte. Pseudo-esotéricas existe assim de toneladas. Tanto é que tem gente que são... Eu tinha um professor de física que ele era, quando ele descobriu que era Pedro Rosa Cruz, então, nossa senhora, ele pertencia, sem brincadeira, a 18 escolas. 18 escolas. Ele tinha anéis, ele tinha pulseira, ele tinha colar, e um dia eu fui tirar dúvida, a pior coisa que eu fiz na minha vida, eu fui tirar uma dúvida de física, estava com dúvida, né? O aluno vai tirar dúvida de física, no ICAM você tira dúvida de física na sala do professor. Rapaz, eu cheguei lá na sala dele para tirar uma dúvida de física, era termodinâmica. Fui lá para tirar dúvida dele, que ia ter prova, né? E eu fui lá, cheguei lá, a sala dele tinha um tapete vermelho persa, uma caveira, um triângulo, um compasso, mas parecia que eu tinha entrado em outra dimensão, sabe? E ele chegou, me cumprimentou, descobriu que me cumprimentou, um cumprimento assim, pá, você conhece esse cumprimento, né? Não, eu não conheço nada. Mas, estou tirando sarro disso, mas era José Carlos Cotrim Vasconcelos, até hoje sei o nome dele, entendeu? Já morreu. Mas, então tem gente que é isso, que coleciona, gosta disso, tal, né? Então, para essas pessoas, né, quando você conversa, isso aqui, inclusive, eu tirei dele, porque eu lembrei, esse negócio ficou muito marcado na minha época, né, porque eu era ainda estudante da Rosa Cruz lá no início. Ele é um processo simbólico de transformação, levando o iniciado das trevas à luz, envolvendo ritos de passagem. Bonito. Isso aí vale quanto por mês? Talvez uns 500 pau por mês, tá bom? 400 pau por mês? Uma viagem para o Egito, tá bom? Vale isso? Viagem para o Egito? Viagem para os Andes? Eu não quero. Tomar lá, talvez isso daí vale, sabe o quê? Tomar lá um chá XYZ, logicamente, modéstia quantia de R$2.000. Pela modéstia quantia. Exato. Ou então, tem outra coisa interessante, né? Olha outra coisa linda aqui que eu colhi. Colhi da internet, esse aqui é a internet. Tirando esses 5 aqui, o resto é internet.
tirando esse último que eu falei. Uma jornada de autoaperfeiçoamento e estudos místicos, dividida em graus que promovem a evolução espiritual e a compreensão do universo. Olha que linda frase intelectual, que tenta colocar ali misticismo no meio de uma coisa que não tem misticismo. Gente, isso aí está tudo, tirando os 5, tirando esse processo simbólico, o resto está tudo na internet, tá? Se vocês querem procurar depois, para não dizer que eu menti. Carlos, você está clicando nesses números de 1 a 6 para aparecer isso na tela? Isso é frescura minha. Então vamos lá, agora vamos para a significância esotérica com S. Certo? Então a significância esotérica com S desse termo maravilhoso chamado caminho da iniciação. Então vamos ver agora. Antes de mais nada, nós aprendemos da Fraternidade Rosa Cruz que o caminho de iniciação, caminho da iniciação, para começo de conversa, na Fraternidade Rosa Cruz, o caminho da iniciação, ela é precedido de um caminho de preparação. Não existe você entrar na Rosa Cruz e tchum, no caminho da iniciação. O que tem de gente que manda e-mail para nós, dizendo isso, o que eu preciso para ser iniciado? Quanto custa para ser iniciado na Fraternidade Rosa Cruz? Eu quero ir para a Ordem Rosa Cruz. Eu quero ir para a Ordem Rosa Cruz. A pessoa já vem assim, desse jeito. Mas isso é por causa das escolas pseudo-ocultistas. A culpa não é dele. A culpa não é do irmão e da irmã. A culpa é dos outros que ficam enchendo o saco, falando que eu sou iniciado do 13º grau. Como eu consigo agora ser... Na Rosa Cruz eu entro como... Qual o grau que eu entro do 13º? Eu falo assim, você não entra em grau nenhum. Como assim? Você entra no grau menos 30. Estudante preliminar. Vai lá para baixo. Porque a própria pessoa já deve ter a sua consciência de que não pode. Não pode. Tem muitos que escrevem falando. Mas é também pelo que o cara fala, às vezes é um amigo que fala que tem o outro, aí um cara às vezes que tem, tem muita fantasia, tem muita fantasia. Eu tinha um colega lá que ele construiu uma pirâmide na casa dele e ele dormia dentro da pirâmide, entendeu? Porque ele falava que ali tinha energia que vinha, não sei de onde, e quando ele saía muito bem, etc e tal. A gente tem que dar um desconto. Porque é a compaixão, não entendeu nada do que é Cristo. Primeiro, a pessoa não entendeu nada de Cristo. Aliás, a pessoa não é nem cristã. Entendeu? Então a gente tem que dar uma compaixão, fazer muita oração para o irmão desse tipo. Não, a gente dá vontade de tirar sarro, mas não pode tirar sarro, entendeu? Tem que ir para o outro lado, né? E mais, o caminho da preparação, ele é trilhado pelo estudante da Fraternidade Rosa Cruz, onde ele deve passar, não tem outro jeito, ele tem que passar por um nível chamado de estudante preliminar, depois para um estudante regular, depois para um probacionista e finalmente terminando o caminho da preparação para o discipulado. Quanto tempo demora isso? É outra pergunta que eles fazem. Depende exclusivamente de você. Exclusivamente de você. Você tem 12 lições de estudante preliminar, você tem aí mais... No mínimo 2 anos. 2 anos de estudante regular. Depois tem mais 5 anos no mínimo probacionista. Nossa, mas tudo isso, depende de você. Depende de você. Nossa, mas tem probacionista que com 2 anos já entra discipulado? Tem. Depende de você. Esse vamos dizer, é o caminho o caminho mais usado, é o tempo mais usual das pessoas. Agora, você tem caminho de atalho, mas tem que passar pela preparação. Você tem que começar, mesmo que você venha iniciado outro ano, quando você volta aqui, tem pedaços que você esqueceu. Porque lembra, o iniciado não é perfeito. Não é porque você é iniciado que é perfeito. Não, iniciado de irmão leigo, por exemplo, ainda está no caminho de nascimentos e mortes. O Maxino renasce de novo. O Maxino renasce de novo. Daqui 1000 anos. Não, ele vai renascer em 200 anos, 100 anos e tal, mas tem que renascer. Mas não vai demorar tudo isso. Augusto Vossheim tem que nascer. Corinelino tem que renascer. E muitos outros têm que renascer, eles sabem disso. O John também tem que renascer. Tem que renascer. Né? Então, Pedro teve que renascer, né? Exatamente. Então, só depois de alcançar o discipulado, é que o estudante Rosa Cruz começa a trilhar, aí sim, o caminho da iniciação Rosa Cruz. Percebam bem, agora na Ordem Rosa Cruz. E a Ordem Rosa Cruz se encontra onde? Na região etérica do mundo físico. O que quer dizer isso? Que para você começar o caminho da iniciação, você tem que viver conscientemente na região etérica do mundo físico. Ou seja, você tem que ter visão etérica. Você tem que desenvolver a visão etérica.
Você tem que ter, no mínimo, corpo-alma, porque sem corpo-alma você não tem a visão etérica. Você tem que fazer aquilo que eu acho que o Edson que falou no início, muito bem feito, né? Que quando você sai toda noite, você leva o éter luminoso e refletor, que leva o seu corpo-alma. Você tem que estar fazendo isso assim, brincando assim, ó, nem olhando. Tô nem olhando, tô saindo e voltando. Certo? Você tem que fazer isso. Está indo por aqui, né? Por aí. Certo? O lugar já fica calejado antes de você entrar, né? Já está já meio aberto. Exato, né? A iniciação só começa a partir do momento de você, quando você se Mas torna um bom leigo. isso eu acho animador pra gente. Sabe o que é animador? Sabe o que é animador? Porque eu falo assim, putz, eu tô me preparando para isso. Então eu não tô perdendo nada, porque eu não comecei o caminho da iniciação ainda. E você não sabe o tempo. O ruim é se eu estivesse no caminho da iniciação e tivesse com a mesma cabeça que eu tenho hoje. Estaria ferrado. Concorda? Sim, claro. Cheio de coisas carregadas, cheio de pendências, cheio de relacionamentos não resolvidos, cheio de pessoas que eu não quero mais esse relacionamento tão próximo, mas eu tenho que ter porque, é a mãe dos meus filhos, é o pai dos meus filhos, é porque eu conheço a pessoa há tanto tempo, se eu deixar a pessoa ela vai morrer, sabe, esses relacionamentos nada a ver, larga, sai, é relacionamento que hoje o nome tá bonito, né, relacionamento tóxico, não é verdade? Fora as outras coisas que eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de casa, eu tenho que morar em apartamento chique, eu tenho que não sei o quê, minha roupa tá assim, tudo essas coisas que tá tudo, graças a Deus estamos na preparação é para isso mesmo, para limpar. Se tivesse na iniciação eu estava ferrado, de repente eu tinha virado bem algo de mago negro. Total, às vezes você acha que é uma certo? Então, por isso que a iniciação está na região etérica. Para você chegar lá na região etérica, você tem que se purificar na região química. E a primeira purificação na região química é uma coisa muito linda que Peixes nos ensina, que chama autorrenúncia. Autorrenúncia. Simples. Não interessa se eu sou feio, sou bonito, sou barrigudo, sou careca. Interessa. A vibração é muito interessa. forte, né? Não interessa se eu sou solteiro, se eu sou casado, se eu sou tico-tico do fubá, se eu sou divorciado. Não interessa. Não interessa se eu moro numa casinha pequenininha, se eu moro num condomínio, se eu moro num apartamento. Não interessa. Se isso resolve a minha situação e me ajuda a ser um ser espiritualizado melhor, ótimo. Se não, eu descarto, mudo, saio, tira. Não quero isso. Mas eu tenho um relacionamento com a pessoa, porque meu pai, minha mãe... Eu não preciso conviver com esse tipo de pessoa. Eu não preciso conviver. Eu me relaciono, mas não convivo. Relacionar é uma coisa, conviver é outra. É uma distância muito grande. Bem diferente. Então você tem que largar isso. Vai aliviando, que você vai subindo. Se você não aliviar, você fica com os dois pés. É aquela questão, quando você sai, você não leva o corpo alma, porque você precisa tanto éter químico de vida que você vai embora. É uma pergunta que você tem que fazer constantemente no quesito geral de vida: o que isso está nesse ambiente, está nesse local, o que isso tem agregado espiritualmente? Exato. O que não tiver, sai. Então, sai embora, muda de cidade, é isso mais ou menos? Você não muda de cidade, você muda de ambiente. Dentro do local que você está, tem N ambientes que você pode criar, que você pode mudar, que você pode alterar dentro de onde você está. Não fuja aonde você está. Se você tiver que fugir, está lá no seu horóscopo. Vai para o norte, vai para o leste, está lá no seu horóscopo. E você vai. Segue. Acaba indo, querendo ou não querendo. Agora, se você for a pulso, como dizia minha avó, nordestina, a pulso, você se ferra. Porque você vai levar toda a carga e mais do que isso. Porque os dependentes seus, dependentes não fisicamente, dependentes emocionalmente, espiritualmente, ficaram órfãos. Pela sua covardia de fugir do local que era para você trabalhar. Covarde. Quer dizer, ainda tem mais essa dívida, ainda contrai mais essa dívida. Pode ver, tem muitos de nós aqui que vive e fica no lugar desde que nasceu e morreu. E está vivo, está bem. Tem outros de nós aqui que a gente muda. Eu mudei para lá, mudei para cá, e por N motivo, não foi porque eu quis, foi porque nas circunstâncias vai indo, você tem que ir, você tem que acaba indo, querendo ou não querendo, vai, e tem outros que não, tá tudo certo, gente. Agora não é no tipo assim, cansei, vou mudar para a praia porque não aguento mais
bando de pessoas que me atrapalham espiritualmente. Você vai levar tudo para lá. Você vai encontrar coisas piores lá e ainda vai levar uma carga mais para lá. Por quê? Você está fugindo. E também no quesito já do Max Weber fala isso, né? A vida não é ser feliz, a vida é experiência. Experiência. E às vezes a gente... Aonde você está. Agora, alterando o seu ambiente. Altere o seu ambiente. Mude o seu ambiente. E isso mude. é de dentro para fora. Mude. Quando fala mude o seu ambiente, vamos por um exemplo. Físico, emocional e mental. Por exemplo, corriqueiro, cotidiano. Por exemplo, está lá na empresa e aí começa, você vê a Magali, não sei o quê, começa a falar mal da Magali. Eu tenho duas opções. Continuar ali, ficar ouvindo. Você tem que ouvir porque é o cliente que está falando. Se eu não ouvir esse cliente, ele vai embora. Não vou ouvir esse cliente, não vou falar mal da pessoa. Se ele quiser ir embora, vai com Deus. Você não vai continuar alimentando. Você não alimenta. Você não dá alimento para a pessoa fazer. Não alimenta. Aos porcos, Muda de assunto. Mas você muda de um assunto, mas tem que mudar de um assunto assim, ó. Não tem graça. Assim, sabe o que é assim? Do Brasil? É para ser mal educado mesmo. Aí pisou também. Entendeu? Vou falar mal de uma pessoa. Você viu a pessoa que falou, você viu como tá bom, o tempo tá bom, tá sol. Mas vai chover, viu? A pessoa desmonta, ela fala. Ela desmonta. Aí sabe o que acontece? Ela não volta mais a relacionar com você. E é um favor que ela faz para você. Não tem graça, ele não fala mal de ninguém. O que você viu na mensagem que você Não, o pai, está até bem passando na internet. O menino postou, né? Neymar é disciplinado, não sei o que. Aí o pai foi no particular dele e falou: filho, se você cuidasse da sua vida tão bem quanto você está cuidando da do Neymar, você estaria muito bem. Essa é a segunda vez que eu estou te pagando o seu cursinho para você passar no vestibular e você não passa, miserável. E aproveitando aqui, uma outra coisa muito importante, tá? Nós somos iniciados na região química do mundo físico. Nós fomos iniciados nessa região do mundo físico na época Atlântida. E estamos na direção de para frente e para cima. Então, todas as pseudo-escolas esotéricas, que todo mundo sabe quais são, elas iniciam você na região química do mundo físico. Então, todas elas são falhas, são falsas. Porque aqui nós somos iniciados nesse corpo denso. Nós controlamos ele. Elas são atrasadas, né? Não são escolas, são pseudo. Não são atrasadas, são pseudos. Porque tenta fazer uma coisa que já foi feita em você, na época Atlântida. Nós já conhecemos. E que você acha que não. Porque, agora que eu sou iniciado lá, eu sou bem... Melhor aonde, cara? Não mudou nada de você. Entendeu? Então, óbvio, tá claro, se nós somos iniciados já na região química, a próxima iniciação tem que ser na região etérica do mundo físico e dali para ser iniciado nos outros mundos. No mundo do desejo, no mundo do pensamento, no mundo do espírito de vida, do espírito divino. Olha lá, tá lá. Por isso não é necessário você ter nada relacionado a físico. Sim, nada. Você ter um chapéu, por isso que a iniciação Rosa Cruz acontece em qualquer lugar, em qualquer momento. Vide o senhor Max Heindel. Isso, a qualquer momento. Exato. Uma coisa que acho que ele tem falado bastante, assim, acho que é muito legal, que assim, você nunca sabe quando você está próximo de se iniciar. É isso que eu ia perguntar. Você pode, às vezes, estar naquele momento mais que você acredita que... Né? Exato. Tanto tempo tentando, o cara sai até agora nada acontece. Roda tudo lá, depois volta lá para... Quando está pronto, o mestre sair daqui. Exato. É mais bonita. Então, gente, o que significa ser iniciado na região etérica do mundo físico? Significa que o estudante Rosa Cruz, porque continua sendo estudante, né? Ele consegue se chegar desde a primeira iniciação até ao irmão leigo, ou seja, até o 5º nível do caminho de iniciação. O que significa essa questão? Significa justamente o seguinte: é fornecido para você no caminho da iniciação, durante a iniciação, um desenvolvimento em curto tempo. O tempo é muito curto, que é o Max Heindel fala. O caminho de preparação é muito longo, de iniciação é um foguete para cima, né? Que vai, porque as faculdades que você precisa desenvolver já estão dentro de você, são latentes. O que vai fazer é pegar todo esse material que já está latente e transformar em dinâmico, em superiores. Então já está aqui tudo dentro, não preciso mais construir mais nada. Isso já são
Já são coisas que eu trago de vidas passadas, eu não construí aqui. Coisas boas. Estão tudo aqui dentro. Entendeu? Então, por isso que é um foguete para frente, né? E aí, o que te traz de conhecimento superior? Primeiro, de todo o seu passado e o passado de todos os seres humanos desde o período de Saturno. Cabe aonde isso? No cérebro? Não dá. Na mente? Não. Na parte que você especializa da região do pensamento abstrato. Que é seu. A sua parte. É seu. Você especializa lá essa parte de conhecimento adquirido. Porque ele não cabe na região concreta porque é contaminado ainda por desejos. Então, o espírito humano. Exato. Espírito humano. Mente abstrata. A mente abstrata. Né? A outra coisa que você tem, o conhecimento de toda a Terra, o planeta Terra, desde a sua primeira crosta até o centro do planeta Terra, que acontece em cada um dos estratos, e no centro onde você encontra o Cristo, que é o espírito planetário. Você tem que encontrar ele lá. São 9 estratos. Cara, demorou para chegar aqui. Exato. E a outra coisa também, obviamente, né, a libertação da roda de nascimentos e mortes, quando você alcança o adaptado. Eu estou falando isso do irmão leigo até o irmão maior, certo? E, logicamente, a obtenção de elevados estados de consciência desde o período terrestre aqui até o período de Vulcano. E muitas outras coisas que podemos saber e muitas outras coisas que não podemos saber ainda. Porque o iniciado verdadeiro na Ordem Rosa Cruz, o primeiro voto dele é do silêncio. Só quem sabe é quem tem o mesmo nível. Então, quando você chega e fala assim, fulano é iniciado, e você olha para a pessoa, e a pessoa nem estudante da Rosa Cruz é, você fala assim, não sabe o que está falando. Porque para ele falar que o outro é iniciado, ele tem que estar no mesmo nível. E se ele estivesse no mesmo nível, ele jamais falaria. Porque ele um discípulo não fala quem é outro discípulo. Mesmo sabendo quem é outro discípulo, ele não fala. E um probacionista nunca saberá quem é discípulo e quem não é discípulo. Tanto que tem algumas pessoas que falam. Fala. O fulano é discípulo. Falar, pode falar. O fulano é discípulo, né? Na próxima reunião ele foi embora, porque a Anja chegou e cobrou ele lá e foi embora. O discípulo foi embora. Né, Mariana? Que discípulo de Araque, caramba, quatro, não era, mas ele também não falava, quer dizer, quem falou que era discípulo foi outro probacionista. Tonto. Porque para eu ficar perto, nossa, Terezinha discípulo, eu vou ficar perto da Terezinha outra vez. Isso não é estudante Rosa Cruz. Isso não é estudante Rosa Cruz. Isso é capacho, isso é puxa-saco, isso é viver na aba, isso é geovístico. Nem cristão é. Nem cristão é. E tem que deixar claro isso para as pessoas. Porque isso aí a gente aprende assim que a gente entra. E a gente vai esquecendo. E vai se acomodando. Eu vou na palestra do fulano porque ele é maravilhoso. Nossa, ele é lindo. Mas do Beltrano, vou no fulano. E vai lá no fulano, e vai no fulano. Aí vira o fulano, vira um guru para aquela pessoa. Ô Carlos, o último item, obtenção de elevados estados de consciência até o período vulcano. Sim. É gradual? Gradual, conforme você consegue as primeiras iniciações, as iniciações maiores. Porque as maiores. Expande o suficiente para você já está engatado na próxima. Gente, eu acho maravilhoso quando você mostra um negócio desse, porque você fala assim, cara, eu estou aqui embaixo, mas olha que coisa maravilhosa que eu tenho ainda para conquistar. Olha que coisa linda que eu tenho. É uma expectativa de vida que transcende essa vida e as próximas vidas. Entendeu? Porque você não vai conseguir isso numa vida só. Mas aí você tem um desafio. Até onde eu consigo chegar nessa vida? Me proponho, meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida, eu vou chegar aonde eu quiser chegar. Eu sei que eu não vou chegar lá de ser irmão maior, mas eu vou chegar onde eu vou chegar. Como, por exemplo, como sempre repito aqui, a história de São Paulo. São Paulo chegou aonde? São Paulo chegou à iniciação. Que iniciação São Paulo chegou? Quinta iniciação menor. Porque lembra que ele foi para o terceiro céu? O terceiro céu é a região do pensamento abstrato. Ele mesmo fala, está lá na Bíblia. E ele, quando ele era o Saulo, ele saberia que ia chegar numa vida até lá? Não. Você acha que Macedo sabia que ia chegar até a quinta iniciação no final da vida dele?
tudo que ele passou até chegar Na primeira iniciação, você acha que ele achava que ia chegar na primeira iniciação? Alguém? Oi? Opa. Oi, pessoal. Quer falar? Não. O Carlos. Oi? Luciano. Carlos, assim, tu comentou ali a respeito de iniciados na época Atlântica, né? Eu te pergunto assim, ó, a iniciação aqui para nós, como tu está falando aí, começaria a iniciação mesmo na região etérica. O iniciado na época Atlântica seria nós, aqui funcionávamos no corpo físico, seria isso? A iniciação na época Atlântica foi funcionarmos conscientemente no nosso corpo denso. Entendeu? Ter condições totais de assumir esse corpo denso e usar esse corpo denso com toda a maestria que nós usamos hoje na região química do mundo físico. Isso foi as iniciações na época Atlântica. Por exemplo, existem irmãos e irmãs hoje nossos que ainda não são iniciados no corpo denso. Quem são esses irmãos e irmãs hoje que não são iniciados no corpo denso? Quem são? Irmãos e irmãos nossos que não são iniciados no corpo denso. Iniciados no corpo denso, não atrasados, iniciados. Quem são? Antropóides superiores, nossos irmãos e irmãs, orangotango, gorila, chimpanzé e bonobo. São esses 4 espécimes que a ciência material diz que é animal e que a ciência esotérica da Fraternidade Rosa Cruz diz são seres humanos que ainda não chegaram à iniciação do corpo denso. Eles não têm essa condição que nós temos. E é muito fácil ver. Olha lá a vida de um desses irmãos e dá para perceber que não há ainda esse controle total. Concorda? E eles não foram primeiro para o ponto sombrio da lua para depois voltar. Não, estão ainda aqui. Se até a quinta revolução do período terrestre não alcançarem, aí eles vão. Mas tem aqui. A quinta revolução demora pra caramba, gente. Vixe. Respondeu, Edson? Não. Quem foi? Luciano. O Luciano respondeu? Valeu, muito obrigado. De nada. Mais perguntas, se tiver, pode fazer. Se não, a gente faz o seguinte. Próxima semana. A gente faz o seguinte. A gente termina essa apresentação. Essa aqui que é legal, cara. Não, é 19h35. A gente termina, 18h35. Termina essa apresentação. E se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer, pode fazer agora. Ou se não quiser fazer agora, manda pra gente, ou no WhatsApp, ou no e-mail pra gente, entendeu? O importante é esse tipo de troca para a pessoa chegar e sair de uma reunião e falar, rapaz do céu, eu consegui aprender uma coisa, tudo que eu quis aprender, de um negocinho eu consegui aprender aqui. Né? Não fique com dúvidas, tá? Oportunidade, gente. Essas oportunidades que a gente faz aqui das reuniões de estudos são de ouro. São de ouro. Se não quiser no WhatsApp, põe na fraternidade. Põe no e-mail. Tem várias maneiras de fazer. Pode falar. Sandra. Oi, posso falar? Tá. Carlos, eu sempre tive uma dúvida, se possível, gostaria que você comentasse, sobre sonhos. Essa questão de você não se recordar de sonhos. Por exemplo, você vai dormir e quando você acorda é como se nesse período de sono você não existisse, você não lembrasse de nada, enfim, não tem recordação de absolutamente nada. Queria que você comentasse alguma coisa sobre isso, por favor. É assim, ó, sonho, né? Na realidade, no início do caminho de preparação Rosa Cruz, o sonho é quando a gente não deixa totalmente o corpo denso sozinho na cama. Então ele fica um pouquinho compenetrado do corpo de desejos. Então essa desconcentrização de corpo faz com que a gente tenha uma consciência no mundo do desejo tanto quanto atrapalhada. Tanto é que os sonhos muitas vezes são coisas impossíveis, coisas esquisitas. E como a gente não conseguiu ter essa concentrização de corpos, quando a gente volta, né, essa lembrança ela fica totalmente borrada ou não borrada. Aí tem muita gente que conta sonhos, eu já tive presencialmente isso, que ele conta um sonho e aí depois ele começa a inventar o sonho, mas ele não sabe se ele está inventando ou não. As pessoas mais sinceras falam assim, essa parte do sonho eu não entendi direito, mas era essa ou era aquela, porque obviamente é a desconcentração de corpos que faz você ter uma consciência tanto quanto deturpada no corpo de desejo. O sonho transforma em pesadelo quando junto com isso vai uma preocupação material, né? E aí você tem um pesadelo que ele não tem nada a ver com o fato
real da região química, mas ele está tão impressionado no seu corpo de desejos que faz você ver coisas horríveis, né? É sangue, cortes, o caramba 4. O que acontece no caminho de preparação do estudante Rosa Cruz que é ativo? Principalmente quando ele chega ao probacionismo e, obviamente, quando ele vai atendendo ao seu discipulado, certo? Esses sonhos começam, primeiro que os sonhos aparecem, tá? A partir do momento que ele é probacionista, a tendência, desde que ele faça a retrospecção, se fizer a retrospecção bem feita, não sonha esse tipo de sonho, não sonha, tá? Mesmo porque a nossa consciência é de vigília, aqui e lá. Aqui, a consciência lá de sono sem sonhos, sono com sonhos, é uma deficiência nossa, porque quem tem sono com sonhos e sono sem sonhos são os animais e os vegetais. Então, quando você está do lado de lá com sono com sonhos, você está igualzinho um animal. Quando você está com sono sem sonhos, você está igualzinho um vegetal. Então, você tem que estar com consciência de vigília lá também, que é o que a gente busca como auxiliar invisível, certo? Consciência de vigília aqui, consciência de vigília lá. Esse é o objetivo nosso, como estudante. Então, quando você chega ao probacionismo, tendendo ao discipulado, esses sonhos voltam. Mas são sonhos proféticos. Porque ao invés de você desconcentrizar os corpos e ficar aqui, você vai para o mundo do pensamento, na região concreta do mundo do pensamento, onde as coisas já aconteceram. Lembra disso? Tudo que acontece aqui, já aconteceu lá. Então, se você tem acesso a lá, você tem sonhos proféticos de coisas que vão acontecer aqui. Certo? Desde que você não fale quando voltar aqui. Porque se você falar coisas daqui, o negócio está assim, só. Mas no caso dela, que tá? ainda não é probacionista e não lembra dos Então, sonhos. no seu caso, é esse caso que eu falei. Está desconcentrizado, então quando você volta, né, a sua consciência, a sua lembrança fica deturpada. Então você não lembra. Lembra de pedaços, lembra de coisas desconexas. Só serve para perturbar. Então, se você focar em fazer o exercício de retrospecção todas as noites e de concentração, isso vai sumir. Enquanto você tem uma dificuldade de fazer o exercício de retrospecção, quando você acordar e lembrar do sonho, você peça a Deus: meu Deus, me esclareça em relação a esse sonho, para que, se for para me perturbar, que eu não tenha nunca mais. Peça a Deus isso, peça a Ele. A gente tem direito a pedir tudo para Deus, menos carro novo, roupa nova, marido, mulher, filho e outras coisas, tá? Mas peça para Ele esclarecimento. Toda vez que acontecer isso com você, peça para Ele, vai pedindo, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Você vai ver que Ele vai sumindo, entendeu? Porque já está te atrapalhando e você não quer ter, né? E não é para sonhar mesmo. Não, esse tipo de sonho atrapalha, não ajuda em nada. Respondi? Sim, Tenta, muito obrigada. Tenta fazer, daqui a pouco depois você fala pra gente se deu certo. Tô brincando. Não precisa falar não, tô brincando. Mais uma pergunta, gente? Oi? Oi, alguém mais? Me surgiu uma dúvida aqui. Pode falar. Tchau. Você comentou sobre sonhos. O auxiliar invisível, inconsciente, ele tem sonho ou não lembra? Ótima pergunta sua, ótima pergunta. O que acontece com o auxiliar invisível inconsciente? Essa pergunta é interessante. Inconsciente, tá? Porque o consciente ele não sonha, ele vive, né? O inconsciente, no início, acontece uma coisa muito legal. Ele faz a retrospecção certinha, aí ele restaura o corpo dentro dele certinho, porque o éter luminoso refletor foi junto, embora, certo? Então, essa consciência vai lá para lá, certo? Olha o que acontece com... Ele tem um sonho. O sonho que ele tem não tem forma, tem sentimento. Então, ele acorda no outro dia com uma sensação, sabe aquela sensação gostosa de você ter, sei lá, ido para um lugar lindo, ou tido uma conversa com uma pessoa super interessante, que você nem sabe quem é, mas ficou aquele sentimento, aquela coisa gostosa, que faz você acordar assim, sabe, dizendo que, nossa, dia maravilhoso, está todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso e tal, mas é isso que você carrega do trabalho que você executou, porque você executou um trabalho de cura, de ajudar a cura de um irmão ou de uma irmã, e fez muito bem aquele trabalho. Só que como você não conseguiu carregar essa consciência, porque ainda você é inconsciente, né? E ainda bem que é inconsciente, por quê? Por que inconsciente é muito bom?
Porque quando você está do lado de lá para curar uma pessoa, você está trabalhando na parte vital da pessoa, corpo vital. Só que o corpo vital, ele é cópia do corpo denso. Então, se você estiver vendo lá, estiver curando, não é parente, mas você está vendo lá um câncer numa pessoa, um tumor vivo lá, feio, horrível, com aquela forma, aquele negócio todo, a tendência sua é se lembrar é voltar para a cama desesperado com medo que não aconteça no seu corpo denso. Então esse é o benefício de você começar esse processo de maneira inconsciente. Ai, que eu encosto e pego. É, exatamente, isso. Olha, o Fernando falou uma coisa. Porque a gente tem medo. O meu medo tem lá. Conscientemente, a gente tem o mesmo medo. O medo faz parte do sentimento. Isso deve ser natural. Por isso que você é inconsciente. Você é inconsciente por isso. Então, você é consciente lá, mas sob orientação. Mas inconsciente de trazer para cá, para não te atrapalhar. Por isso que quando você faz um bom trabalho, vem essa sensação. Não é sonho. É uma sensação, um sentimento gostoso, sabe? Primeiro que você acorda bem disposto, o seu corpo denso está extremamente restaurado, mas mais do que isso, parece que os seus desejos, aquela coisa, sabe? Você não pensa nem nos problemas, você parece que desligou do problema do dia anterior, você desligou, entendeu? Vai começar de novo o problema, não pensa que acabou não, mas naquele momento, para início do dia, é maravilhoso. E também entendeu, tem um de poder, né? Você chegar para a pessoa e falar, você não tem nenhuma... Oi? Beleza? Beleza, entendi, obrigado. Experimenta isso que é gostoso, viu? Tem mais gente, não? Ainda não. Então, gente, vamos terminar essa reunião de estudos, né? Bem proveitosa. Nos ajudou a definir alguns certos conceitos, né? Que vão muito além da parte física, né? Visível a visão dos olhos físicos. Vamos nos preparar para essas novas visões e conceitos e verdades prováveis. Vamos dar chance para a gente, um monte dessas coisas prováveis que a gente às vezes até duvida, aplica na sua vida para você ver que isso torna-se provada para você. Não adianta você falar que é provado e tentar convencer o outro. É para você, né? Eu sou casado com a Sueli, mas nem sempre a Sueli, e ela nunca fala, eu também nunca falo de coisas que a gente sabe que são coisas para a gente. Não preciso falar para ninguém, entendeu? Nem nela. Bom, terminemos então essa reunião agradecendo a Deus e nos concentrando na oração científica Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso, para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.